Se você tem vontade de aprender a fazer o bendito do vibrato, ou até já tentou, ou assim, tá pensando em começar a aprender o vibrato, essa aula de hoje é para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauton, sou violinista profissional, toco violino há 26 anos e sou o criador aqui do Como Tocar Violino, que é onde você aprende não só como tocar violino, mas sim como dominar esse instrumento realmente com técnica, com um pensamento mais certo, mais racional sobre o aprendizado do violino e não só fazendo de qualquer jeito. Então, se você não quer perder tempo aprendendo a tocar violino, esse é o seu lugar, beleza? A primeira coisa que você precisa saber é que tem um erro que é fatal para o vibrato. E a gente vai falar um pouquinho tanto sobre as características do vibrato, como fazer, como melhorar, como estudar, mas também sobre esse erro fatal. Que é a primeira coisa, Assim, às vezes a pessoa começa ali, não, eu quero fazer vibrato, quero colocar um vibrato numa música aqui, E aí aparece aquele bendito o vibrato intuitivo, digamos assim, Que vulgarmente é conhecido como o vibrato do cabrito, aquele assim, ó. Sabe, parece um cabrito, né? Se esse é o seu vibrato, ou se esse é o vibrato que você imagina, seu pensamento tá muito ruim, tá muito errado. Esse vibrato não é um vibrato, começa por aí, É só uma tremedeira louca na mão aí, O vibrato, na verdade, que vai trazer aquela emoção no seu som, aquele toque especial. Esse vibrato, ele é mais pensado, mais racional. Ele tem nuances, tem diferenças, tem diferentes velocidades, tem diferentes amplitudes. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas, Mas para cada música, para cada momento que você pensa em encaixar o vibrato, você pode usar um tipo de vibrato diferente. E não estou nem falando de como fazer, se é no dedo, se é no punho, se é no braço. Não estou nem falando sobre isso. Estou falando que você pode fazer diferentes tipos de vibratos usando uma parte só. Você pode fazer diferentes vibratos no punho, diferentes vibratos usando o braço, diferentes vibratos usando o dedo. Mas é isso que você ainda não sacou. Porque quando a gente toca uma música, uma música mais amorosa, assim, um negócio que a gente quer trazer uma emoção maior, mais romântica, A gente pode usar um vibrato um pouco mais amplo e com uma velocidade média, digamos, Por exemplo, assim, ó. E esse vibrato eu só encaixei desse jeito nessa música. Se eu for tocar uma outra música, não faz sentido esse vibrato. Se eu quero tocar uma música mais singela, mais sutil, eu não posso tocar com esse vibrato, não posso tocar assim, ó. Não é esse vibrato, tá vendo? Então não existe só um tipo de vibrato. Aí como que eu faço? Nessa música que é mais singela, mais sutil, sabe? Mais bonitinha, toca um pouco mais suave esse vibrato. Como vai ser? Então com menos velocidade, com menos amplitude. Então um negócio mais assim, ó. Tá vendo? É uma velocidade diferente. Ou seja, o vibrato não é só aquela tremedeira na mão. Não é isso. Beleza? Então esse é o principal erro que você comete, é de achar que o vibrato é só aquilo ali e pronto. E não é. Aquele vibrato que aparece, É assim, bem assim, Você tá lá tocando, um dia de repente você fala, se eu tentar fazer assim, aí você cria esse vibrato de cabrito. E aí fica só com o vibrato de cabrito o resto da vida. E aí fica horrível, Então um negócio que era para dar um toque especial estraga tudo. Então por isso que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de vibrato, é uma técnica avançada, não é um negócio simples para se fazer. É simples se você fizer errado, Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre vibrato. Agora imagina só, se eu vou tocar uma música que tem outro sentimento e eu coloco o vibrato errado, eu estou literalmente mudando o sentimento que eu queria trazer. Por exemplo, quando eu toco, sei lá, uma música bem
bem pesada, bem forte mesmo, que eu quero aquele sentimento, pá, assim, tipo, sei lá, uma Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Tem que tocar com um vibrato realmente intenso, né? Como que eu faço esse vibrato? Né? Esse vibrato de... é pra ter um sonzão, esse som, né? E aí realmente o vibrato influencia demais. Se eu tocar essa música, assim, com o vibrato errado, muda até o caráter, ó. Não é isso, né? Então, por isso que você tem que entender que existem esses tipos diferentes. E as principais características, que são amplitude, que é o quanto a gente mexe o dedo aqui, né? E a velocidade, que é a velocidade que eu mexo esse dedo. Então, eu posso fazer um vibrato que seja mais amplo e mais lento. Por exemplo, assim, ó, a mesma nota aqui, ó. Tá vendo? Mais amplo, ele mexe bastante a nota, mais lento. Ou posso fazer também ele com a mesma amplitude, só que mais rápido. Ou posso fazer ele o inverso disso. Então, com pouca amplitude e lento. Aí fica aquele vibrato assim, ó. Ou com pouca amplitude e bem rápido. Esse parece aquele vibrato que a gente ouve em efeito, né? Assim, efeito que eu falo, tipo, no teclado que tem som de violino, meio que sai esse vibratinho assim, né? Um vibrato curto e rápido, né? Sai esse vibrato aqui, que não é lá os melhores, né, possíveis, mas tem músicas que vai se encaixar. Então você vê que pelo menos dá para fazer 4 combinações diferentes, que é mais rápido e com amplitude grande, menos rápido e com amplitude grande, ou mais rápido com amplitude pequena ou menos rápido com amplitude pequena. Então, no mínimo, 4 tipos de vibratos aí para você encaixar de acordo com o sentimento da música que você quer passar, né? Ou seja, você tá vendo que não é simplesmente tremer a mão, não é só o vibrato de cabrito. Então, muita atenção quando a gente fala sobre vibrato para entender que não é só aquilo ali, beleza? Agora, vou falar sobre uma segunda parte dessa aula aqui que tenho certeza que vai te ajudar. O erro fatal mesmo no seu aprendizado do vibrato é tentar aprender a fazer o vibrato antes da hora que está realmente no seu plano. Porque se você não sabe o passo a passo do que você tem que fazer, você acha que precisa aprender vibrato. E na verdade não é isso. Às vezes a gente fica caçando, né? Ah não, se eu aprender a fazer vibrato, meu som vai ficar bonito. Se eu aprender a fazer tal coisa, meu som vai ficar melhor. Se eu trocar de arco, meu som vai melhorar. Ah, meu violino é muito ruim. Cara, tudo isso é desculpa. Então, se você ainda não tem um som bonito, não tem uma técnica realmente muito legal da mão esquerda funcionando, de um controle de arco bacana, nem adianta pensar no vibrato, nem adianta, porque vai continuar feio. Cara, e pensa comigo, vibrato, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando a afinação da nota. Eu estou indo mais para frente, mais para trás, mais para frente, mais para trás, né? Seja na velocidade que for. Mas, ou seja, eu estou desafinando a nota. Se você ainda não toca com aquela forma de mão 100% afinada, o vibrato só vai piorar tudo. Só vai mascarar aquela sua desafinação total. Então, não vai ser bom para você nesse momento. Se você realmente não tiver todo o passo a passo, tudo certinho, souber que está no momento técnico para você aprender a tocar com o vibrato. Então, o vibrato é uma técnica avançada. Avançada, não é intermediária, não é iniciante, é avançada. Você tem que ter alguns anos de violino e realmente alguns anos de orientação, não só de violino. Não é assim, tô tocando violino aqui, eu toco violino há 5 anos. Como você aprendeu? Sozinho, fui vendo coisas tocando, ou sei lá, na igreja ali e tal, e fui tocando. Isso não é 5 anos de aprendizado, isso é 5 anos tocando. Eu tô falando de orientação. Você precisa ter alguns anos de orientação para pensar no vibrato, porque senão você não vai estar tecnicamente pronto para isso. E eu posso te provar que não é o vibrato que vai fazer você ter um som bonito. Ouve isso daqui.
Você viu que o que eu fiz, na verdade, foi construir uma frase musical, construir uma musicalidade sem vibrato. Eu posso tocar assim qualquer música e vai ficar legal, né? Se eu toco, por exemplo, o concerto de Oscar Haydn, né? Sem vibrato nenhum, olha só. Você viu que ficou bonito, ficou afinado, ficou com um som limpo, cristalino, com uma frase, né? Realmente, a gente não é aquele negócio mecânico, não é assim, né? Não é esse som. E às vezes o seu som que tá saindo é esse, não é? E por que é a diferença? Porque eu sei trabalhar com arco. Cara, o seu som só vai ficar bom, não é com vibrato. É com o controle certo do arco. As regiões, a velocidade, a pressão, tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente antes de pensar no vibrato. Por isso que, inclusive, quando a gente pensa no aprendizado formal do violino, a gente começa, né, assim, a parte de evolução no violino com os concertos barrocos. Porque o concerto barroco, na era barroca, não se usa vibrato. Então, quando você ouve lá, por exemplo, assim... sem vibrato. Então, sabe que existe uma parada muito maior antes de você pensar no vibrato. Dá pra tocar lindamente, dá pra tocar muito mesmo e muito bonito, sem vibrato nenhum. Então, antes de achar que é isso que vai fazer a diferença, primeiro pensa em dominar o arco. Esse é o cara mais importante. É isso que vai fazer você tocar bem. E se você não sabe como que faz para dominar um arco, para subir de nível, o que eu tenho que fazer realmente e tal, precisa de uma orientação para isso. E, cara, assim, se você não viu ainda, vai ter a Semana do Violino agora a partir do dia 17. Ainda, se você tiver a tempo aí, ó, clica aqui embaixo, tem o linkzinho aí embaixo para você se inscrever na Semana do Violino. Lá é uma semana de graça, de aulas assim, ó, completonas, realmente muito densas, que eu vou mostrar todo esse passo a passo, tudo que você precisa fazer para aprender a tocar de verdade. Antes de pensar no vibrato, antes de pensar qual que é a próxima técnica, qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer, você vai ter todo esse mapa pronto. Já para você saber, eu fiz isso, agora eu vou para isso, depois para aquilo, pá, sabe? Todo o GPS do que você precisa fazer. Então, se você não está cadastrado, vai lá para você participar, tá bom? Porque o mais importante não é aprender a fazer o vibrato, é construir todo o processo pro vibrato, entendeu? É como uma construção de uma casa. Você, nesse momento, se você só está pensando no vibrato, você já está pensando, sei lá, em colocar o quadro lá, quero colocar... Para quem não sabe, né, esse quadro aqui é um quadro do Picasso, né? Não é original, obviamente, mas é um quadro do Picasso que chama O Violino e as Uvas. Dá para ver ali mais ou menos um violino, mais ou menos umas uvas. Então... você só está pensando nisso, você só está pensando, eu quero colocar o quadro na casa, mas você não tem nem a casa ainda. Para colocar o quadro, precisa ter parede. Para ter parede, precisa, não é do nada, né? Você pega um tijolo, empilha um no outro e pronto, virou uma parede. Não é, precisa ter a fundação. Para você fazer a fundação, precisa cavar lá na terra. Para cavar lá na terra, tem que deixar ela toda plana, né? Toda certinha. Então, assim, tem uma série de processos para construir uma casa. Sem contar que depois que você colocou o quadro, se não tiver teto, né? O que você vai fazer? Vai molhar o seu quadro, né? Então, por isso que é importante pensar na construção. E existe um passo a passo. Existe um mapa do que você tem que fazer exatamente. Sem ficar pulando etapas. Sem falar uma outra coisa nesse momento. Não, é uma construção. Não é iFood. Não é você, quero um vibrato. Deixa eu pegar aqui e deixa eu pedir um vibrato aqui. Manda pra mim um vibrato aqui, por favor. E aqui eu tô aqui na Rua 0, número 2, né? E não tinha casa, não tinha teto, não tinha nada. Quem lembra, né, dessa música? Então, não é assim. No violino não é assim. Então, não é iFood. A gente precisa construir esse processo. Então, se você está preocupado com o vibrato agora, cara, assim, 98% dos casos não é o momento para estar preocupado com isso. Você tem muito, mas muito mais para fazer antes de pensar nisso.
para realmente construir um som bonito antes disso. Cara, o vibrato é como se fosse, assim, no churrasco, é como se fosse o chimichurri, sabe? Você gosta de churrasco, sabe? Só aquele, sabe? Mas o sal mesmo do tempero é esse cara aqui, ó. Quem vai fazer você tocar bem, ter um som bonito, é esse cara. E não é porque, preciso ter um arco melhor, não. É aprender a dominar o arco. Isso é o sal. Tanto que, né, eu pelo menos, o churrasco que eu mais gosto é carne e sal grosso. Só. Acabou. Porque é isso que você precisa no violino. Só do sal. Que é só isso aqui. Se você aprender a trabalhar com o arco do jeito certo, nem precisa de vibrato, não precisa de nada. Você só precisa construir essa qualidade de som. Aí depois, sim, se você quiser fazer uma gracinha, lá coloca o seu vibratinho no meio, tá bom? Mas não esse vibrato de cabrito. O vibrato do jeito certo. Na hora que você tiver que aprender o vibrato, aí sim você vai estar tecnicamente pronto para isso. Porque senão, antes desse momento, não adianta. Você só vai estar mascarando e fazendo errado, criando vícios, te prejudicando e no fim, perdendo tempo. Então é muito importante saber qual que é o passo a passo, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu próximo degrau para subir na minha escadinha. E não daqui a 5 degraus. Porque se você pula, você vai cair, né? E a gente não quer isso. Por quê? Se você fica fazendo as coisas fora da ordem, pulando etapas e tudo mais, você nem consegue fazer direito e, ao mesmo tempo, você se desmotiva. Porque você fala, pô, não tô conseguindo, não tá saindo, mas meu som tá feio, tá sei lá o quê. Cara, assim, isso é super desmotivante. E não é o vibrato que vai fazer isso, é você aprender o que tem que ser feito. Beleza? Então fica aí essa minha dica sobre vibrato. Tem todas as questões de como trabalhar o vibrato do jeito certo, mas eu acredito que não é o seu momento ainda para pensar nisso. Acho que tem algumas coisinhas antes e vai ser muito importante se você entender isso, tá bom? Então, para pecar pelo excesso, vou te falar de novo. Daqui a alguns dias, né, no dia 17, começa a Semana do Violino, que vai ser exatamente esse mapa, esse passo a passo do que você precisa fazer para aprender não só a fazer o vibrato, mas realmente a construir esse seu aprendizado no violino da forma certa, sem ficar perdendo tempo. Cara, a pior coisa do mundo é você ficar buscando atalhos e no fim, isso só te faz perder tempo, sabe? Você fica para lá e para cá que nem barata tonta no lugar de fazer o que tem que ser feito. Então, aprenda o que tem que ser feito. E aí, você vai ganhar muito mais tempo com isso. Porque você vai aprender mais rápido, vai evoluir mais rápido e vai se manter motivado. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tenha tido algumas ideias, pelo menos sobre o vibrato, sobre o que tem que ser feito real. Mas mais do que isso, que tenha criado essa consciência de que não é iFood, não é só pendurar o quadro, é realmente fazer a construção da sua casinha, né? E que seja lá igual os 3 porquinhos, né? Que seja uma casa de tijolo, não uma casa de palha, né? Porque aí realmente vai passar a primeira dificuldade com o violino, sua casa vai embora. Então, aprenda desde agora, desde esse momento, construir o seu aprendizado com uma casinha de tijolo. Fechou? Muito obrigado pela presença. Lembrando que sempre nas segundas-feiras eu estou aqui na live, né, de segunda, das 6 às 7. Também a gente tem os nossos encontros aqui na quinta-feira, que sai uma aula nova, uma aula gravada. Também tem no sábado a série Dominando o Violino. Não sei se você já viu, mas já são 30 e poucos episódios aí. Então é tipo meio que um podcast, meio que uma aula, né, com alguns dos meus alunos lá do curso completo. E é uma aula de verdade. Então você pode assistir e anotar coisas, tal, ter umas ideias para você melhorar nos seus estudos aí também na sua casa. Beleza? E não vou esquecer de falar mais uma vez, Semana do Violino começa no dia 17, tem que estar inscrito para poder participar. Então dá uma olhada no linkzinho aqui embaixo aqui para você participar da Semana do Violino e aprender de uma vez por todas tudo que você precisa. Não é assim, básico, não, é aprender tudo que você precisa, desde o nível 0 até o avançado. Aí sim você vai saber qual que é o meu passo a passo e onde que está o vibrato nesse meio, em que nível que eu vou ver, tal, o que eu tenho que ver antes, o que eu tenho que ver depois e tal, para saber absolutamente tudo isso lá na Semana do Violino. Fechou? Então se inscreve lá e a gente se vê nas aulas. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.